A paz do Senhor, meus queridos irmãos, um bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário aí que você esteja assistindo, mas quero te agradecer por estar conosco aqui nessa exposição bíblica na carta de Paulo aos Efésios. Hoje a gente vai iniciar o capítulo de número 3, que tem por muitas situações para a gente entender aqui o que é que Paulo está querendo ainda passar como ensinamento para a igreja de Éfeso, né? Ainda continuando aí a primeira parte, hoje a gente finaliza a primeira parte, né? Da divisão da carta de Paulo aos Efésios. Como eu disse lá no primeiro vídeo, ela é dividida em duas partes. A primeira parte é baseada no ensinamento da doutrina para a igreja, que Paulo quer passar para a igreja. E na segunda parte é uma aplicação mais profunda ali, com ensinamento mais profundo, né? Peço desculpa ainda pela minha voz, ainda estou me recuperando pela crise alérgica que estive enfrentando, mas hoje estamos aqui para honra e glória do Senhor. E aí conseguimos aí chegar no capítulo de número 3, encerrando a primeira parte, né, da divisão, que eu sei que a gente aprendeu muitas coisas aqui de verdade para honra e glória do Senhor. Hoje a gente vai introduzir esse tema, este momento, né? E eu sei que tem muita coisa de Deus para a gente aprender nessa lição de hoje, tá bom? Nesse capítulo de hoje, tá bom? A gente vai ver aqui muita coisa importante, mas antes disso, peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, aí embaixo tem um botão inscreva-se. Então se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Essas notificações é bem importante porque toda vez que a gente lançar algum vídeo novo aqui, lançar uma pregação, lançar uma aula, lançar uma exposição bíblica, você vai ser o primeiro a ser notificado ali com nossos vídeos, tá bom? Logo em seguida, aperta no botão de curtir aí, porque o YouTube entende que você está sendo abençoado, você está aprendendo aqui um pouco mais da palavra do Senhor e vai recomendar esse vídeo para mais gente, tá bom? E por fim, comenta aqui de onde você é, de São Paulo, de João Pessoa, que somos daqui de João Pessoa, de outro local. Comenta aí nos comentários, deixa aí nos comentários, tá bom? E tenho certeza que Deus vai trazer algo novo sobre a sua vida. Então hoje a gente vai introduzir no capítulo 3 de Efésios, mas antes a gente vai passar só um resumozinho aqui, tá? No capítulo 1, Paulo mostrou o plano eterno de Deus, escolhendo a igreja em Cristo para a salvação, e orou para que Deus mostrasse para a igreja a grandeza deste chamado, né? A riqueza dessa herança e a suprema grandeza do poder que estava sobre a disposição, né? Então no capítulo 1 a gente viu que somos filhos de Deus por adoção e estamos ali vinculados já ao capítulo 2, sendo família de Deus. E no capítulo 2, né, como já iniciei, Paulo mostrou o estado da perdição e a condenação em que encontravam os judeus e os gentios, né? Que a gente sabe que antes Cristo morrer na cruz, antes ao encontro com Cristo e antes ao Cristo morrer naquela cruz, vivíamos num momento, como diz o capítulo 2, né, de perdição. Vivíamos um momento segundo a desonestidade. Enfim, a gente viveu um momento separado de Deus, e a gente vive um momento ali bem específico, né? Então isso no capítulo 2 Paulo mostrou isso e veio comprovando a união entre os judeus e os gentios, que não há mais separação. Até a gente leu que o muro que separava isso, que alguns queriam, que eu até trouxe a explicação, que alguns queriam que fosse um rio que circulasse por todos os bairros, por todas as cidades, e ali separasse os judeus dos gentios, né? Outros queriam que fosse um muro, outros queriam que fosse uma torre de pedra, enfim. Mas Paulo diz que esse muro foi derrubado, o véu foi rasgado de cima a baixo, além de termos essa união, essa comunhão agora, temos o livre acesso para adorar a Deus face a face, como Paulo mostrou no capítulo 2 de Efésios, tá bom? E hoje, no capítulo 3, a gente vai falar sobre o maior mistério de Deus na história. Paulo ele vem trazendo sobre isso, o maior mistério de Deus. Paulo ele vai falar isso sobre o maior mistério de Deus na história, por causa desse mistério que Paulo está preso, né? E a gente vai ver o estilo de mensagem
que levou Paulo a essa prisão, né? A gente vai ver dois pontos específicos, né? E a gente vai entrar aqui na lição. A gente vai ver o primeiro momento que Paulo ele passa uma lição para a igreja do versículo 1 ao versículo de número 12, é isso. E do versículo 13 diante, Paulo vem com uma oração, certo? 13 diante, Paulo vem com uma oração. Do 13 ao 21, Paulo vem com uma oração. Então a gente vai pegar esse capítulo e dividir em duas partes. Vai ter alguns momentos aqui que a gente vai ler mais versículos para um complementar o outro, porque um complementa o outro, melhor falando. E aí a gente vai introduzir perfeitamente, tá bom? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui a Bíblia para vocês acompanhar juntamente comigo aí nesse panorama aqui da lição 3 da carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, que a gente vai falar sobre muitas coisas importantes, muita aplicação de Paulo aqui para a igreja, e veremos aqui no capítulo de número 3, tá bom? Então deixa eu colocar aqui para vocês, vamos lá. Versículo 1. Por essa causa, ou por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, não judeus. Aqui relacionado aos gentios, né? Porque Paulo, quando ele foi chamado para ser pregador dos gentios. Todo mundo, eu acredito que sabe dessa história. Mas daqui a um tempo a gente vai estar estudando o livro de Atos. E aí a gente vai entender o mais profundo o chamado de Paulo. E aí vai complementar com o que a gente está estudando aqui em Efésios, tá bom? Mas a gente vê que Paulo, ele diz o seguinte: por essa razão, por essa pregação que ele falou, por essa mensagem que ele está propagando aí no capítulo 1, no capítulo 2, ele se tornou prisioneiro de Cristo, né? O livro de Hernando Dias Lopes, que comenta sobre Efésios, ele fala uma coisa bem importante, eu quero trazer aqui para você. Paulo não se considera prisioneiro de Nero, ou de Roma, ou de qualquer outro. Paulo não se considera prisioneiro dele. Paulo se considera prisioneiro de Cristo. É o que ele fala aqui no versículo: sou prisioneiro de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, por amor de vós, não judeus. E ele sabia que trazer essa mensagem para os gentios ia provocar muitos judeus, ia provocar muita gente, ia provocar muita liderança específica que tinha muito poder e poderia caçá-lo, como aconteceu. Quando Paulo vem ministrando essa mensagem, é preso e é levado a cativo em Roma, tá certo? Versículo 2. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima, de forma resumida. Paulo ele fala no capítulo 2, deixa eu pegar minha outra versão bíblica aqui. Paulo fala no capítulo 2 sobre o ministério de Cristo, né? O mistério, esse mistério tão fervoroso que veio através dessa mensagem que foi revelada para Paulo. E Paulo sabe, ele está dizendo, se é que sabeis a dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor, ou seja, eu fui chamado para fazer isso, para pregar para vocês. Então Paulo ele começa a enfatizar aqui qual foi a sua chamada. Ele está dizendo: eu fui chamado para pregar para vocês. Então esse mistério que vem aparecendo, né? A gente vê que essa palavra mistério na língua portuguesa ela pode ter diversos sentidos, mas na língua grega, na tradução do grego, vem no profundo do segredo, né? Do segredo. E Paulo vem revelando esse segredo no capítulo 1 e no capítulo 2, quando ele vem passando para a igreja. Eu não vou mais refrisar porque a gente já estudou isso. E caso você queira ver esse mistério mais profundo, vou deixar um card aí ou você clica na playlist de Efésios. Mas Paulo ele vem falando sobre o mistério que vem acontecido, que ele já veio falando aí já realmente no capítulo 2, precisamente, né? Porque no capítulo 2 ele vem falando sobre esse mistério mais profundo. Mas aí a gente vê que
ele vem trazendo isso à tona mais uma vez no capítulo 3 e dizendo que foi revelado a ele, e ele está passando isso para a igreja, que é justamente o que a gente viu no capítulo 2, no capítulo 1, a gente viu o que Paulo estava passando, né? Possivelmente no capítulo 2 a gente vê falando muito profundo também. Iniciamos o profundo da igreja, falando da igreja, e a gente vê que ele vem falando sobre alguns momentos de paz, alguns momentos de amor, o momento de união que veio em favor da igreja, e a gente vê várias situações reveladas a isso, tá? Então, o mistério já está citado, ele tá dizendo aqui que foi como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima de forma resumida. É isso que ele está falando, capítulo 2, versículo 4. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Então a gente já vê que o mistério de Cristo na revelação que foi ministrada a Paulo, que foi trazida a Paulo para pregar aos gentios, a gente vê que Deus ele orienta Paulo e Paulo passa essas orientações para a igreja de Éfeso, principalmente no contexto da divisão entre os gentios e os judeus, no favor que a gente vê, e eu citei no outro vídeo, né, no Efésios 2, o motivo real de Paulo estar escrevendo essa carta, e a gente sabe que é o momento que Éfeso está perdendo o primeiro amor, e isso é comprovado em Apocalipse capítulo 2. A gente vê que a caminhada dos cristãos em Éfeso está se desfiando, está caindo, está ficando para trás. E Paulo ele vem lembrando essas situações, vem pregando o mistério de Deus que foi revelado sobre a vida dele, e ele vem com essa preocupação com a igreja de Éfeso em estar ligado com o Espírito Santo, que ele fala sobre o Espírito Santo, que ele fala que pela graça sois salvos por meio da fé, e não adianta nada, por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé você não sente Cristo em você. Hoje eu estava escutando uma pregação de Augusto Nicodemos, e ele estava falando uma coisa bem específica, né? A fé, ela revela Cristo da forma que ele está habitado em nós. E isso é muito importante e é muito interessante, e eu quero passar isso para você. Que a fé, ela revela Cristo dentro de nós como que somos, né? Que somos templo e morada, que Paulo afirma isso em Romanos, somos templo e morada do Espírito Santo. Então, com esse somos temos e morada, o templo e morada com o Espírito Santo, com a fé ativa, revela Cristo sobre nossa vida. Revela Cristo habitando em nossa vida. E isso é muito especial, isso é muito importante. E Paulo vem passando isso para a igreja de Éfeso, principalmente falando sobre a graça, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso vem de Deus. Então, essas situações, esse mistério que Paulo vem trazendo, vem revelando para o povo da igreja de Éfeso. Amém? Então, a critério de introdução desse capítulo 3, a gente vê essa expertise de Paulo trazer mais uma vez abertamente falando esse fator do mistério, né? Esse fator do mistério de Deus. Versículo 5. Esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações. Na minha outra versão diz assim: o qual em outros séculos não foi revelado aos filhos dos homens esse mistério, né? Ou seja, há tempo atrás ninguém conhecia esse mistério, mas como me foi dado, que ele fala no versículo 3, como me foi dado o mistério me foi revelado, né? No versículo 3 ele fala, ó, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi. Então, como me foi dado isso, e se vocês lerem no versículo 4, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo, né? Esse mistério não foi dado a conhecer a outras pessoas atrás, no tempos atrás, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo, apóstolos e profetas de Deus, significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus, ou seja, os gentios, são igualmente herdeiros com Israel, que seja, no caso, a Israel, a nação, né?
em geral. Membros no mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Paulo ele já vem pacificando isso no capítulo 2, dizendo que é uma só nação, não existe mais divisão entre judeus e gentios, é um só, adorarão a um só Deus, adorarão a um só Espírito Santo, estão cheios de um só Espírito Santo. Então, Paulo já vem trazendo essa igualdade desde o capítulo 2. Quando ele entra no capítulo 3, ele fala que no tempos atrás ninguém sabia desse mistério, mas me foi revelado, eu vou passar para vocês e vocês vão ficar sabendo desse mistério, que é o que ele vem falando no capítulo 2 e no capítulo 1. E agora ele diz assim, que foi mas agora foi revelado pelo Espírito Santo, pelo Espírito aos santos, ou seja, pelo Espírito para vocês. Quando ele fala santos aqui, aos santos, ele está se referindo aos irmãos da igreja de Éfeso ou aos irmãos de diversas outras regiões que ele sempre chama os irmãos de santos, apóstolos e profeta de Deus, significando que por intermédio do evangelho, intermédio da pregação da palavra do Senhor, da pregação do evangelho, da pregação das boas novas, da pregação que fala de Jesus Cristo, essa pregação que Jesus Cristo diz que vem para arrebatar a igreja, que ele é o pastor real, que as ovelhas atende pelo seu chamar, que ele conhece as suas ovelhas, esse é o verdadeiro evangelho, né? Os não-judeus, ou seja, os gentios, são igualmente herdeiros com Israel, ou seja, com os judeus. Na minha versão aqui do versículo 6 diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participante da sua promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Então os gentios eles se encaixam, melhor falando, eles se encaixam como coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Quando Paulo ele vem desvendando isso, ele vem mostrando que o evangelho está exposto a todo mundo. A salvação em Cristo Jesus está exposto para todo mundo. O evangelho é para ser pregado para todo mundo, sem exceção de pessoa, pobre, rico, doente, sã, o que for, é para ser pregado para todo mundo, é para ser exposto para todo mundo. Então Paulo ele está dizendo o seguinte, que todo mundo tem a herança por ser co-participante da promessa de Cristo Jesus, certo? Então Paulo ele vem trazendo essa fonte e a substância do mistério trazido, revelado aí através do Espírito Santo para ele, e ele está passando agora para os irmãos, tá certo? Então deixa eu ver aqui se eu pulei alguma coisa. Eu já falei aqui, mas eu só resumindo aqui, ó, podemos dizer que o mistério de Cristo é a união completa entre os judeus e os gentios por meio da união de ambos com Cristo, né? Então eles, é o que eu estava citando aqui. Agora um só corpo, certo? Um só corpo, e esse deve adorar a Deus, tá certo? Então acho que eu não deixei passar nada aqui. Não deixei passar nada aqui. Corpo de Cristo, eu já falei. Pronto, vamos para o versículo 7 agora. Fui nomeado ministro desse evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi ortogado ou dado conforme a atuação do seu poder. Paulo agora, ele cita a sua referência, né, ou o privilégio de ser um dispenseiro desse ministério. O que é dispenseiro? É aquela pessoa que propaga o mistério de Jesus Cristo. E é isso que ele está querendo falar no versículo 7. Eu sou o pregador dos gentios e vou falar para vocês o que Cristo tem me revelado. Isso para ser mais simples e mais tranquilo de se entender, né? Então ele está citando isso, ele está dizendo que eu sou agora o menor, eu sou o menor diante de todos, mas Deus me escolheu para apresentar a vocês
essa grande mensagem, esse mistério na qual Cristo, através do Espírito Santo, revelou sobre a minha vida e agora eu estou passando para vocês. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Não. Então vamos seguir. Versículo 8 e versículo 9. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedido a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério, que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. Ele liga agora aqui, já desde a criação do mundo até chegar Paulo, ele liga essa trajetória toda, dizendo que o mistério de Deus, dentro dessa trajetória toda, ficou em oculto, né? Ele se titula o menor diante de todos ali. Ele diz: eu sou o menor diante de vocês. Então, eu não quero. Ele está dizendo em outras palavras: eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Por mais que eu tenha experiências, por mais que eu estudei um pouco mais, mas ele vem com esse fator de humildade e ele enfatiza que foi concedido a ele a graça de proclamar aos gentios a riqueza de Cristo, a insondável riqueza de Cristo. Vamos pegar aqui o dicionário e só para vocês entenderem aqui essa palavra insondável. Deixa eu ver o que na minha outra versão aqui fala. Riquezas incompreensíveis de Cristo. Mas vamos ver insondável. Insondável. Ó, insondável. Insondável significa que não se pode sondar, que não se pode perscrutar, inexplicável, incompreensível. Então, o mistério de Cristo, a riqueza de Cristo é tão grande que não consegue ser comparado com qualquer outra coisa, que não conseguimos identificar uma palavra para dizer o que é aquilo ali, tão grande que é aquilo ali, tão maravilhoso que é aquilo ali. Certo? E aí ele cita, né, no versículo 9, e revelar a todos qual é a dispensação desse mistério, que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus, que tudo criou, certo? Então vamos aqui agora para o versículo 10, versículo 11 e 12, para a gente finalizar essa primeira parte aqui da divisão do capítulo 3. Versículo 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades das regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na sua pessoa. Então a intenção dessa graça é que chegasse a ser conhecida, multiforme quer dizer de várias formas, esse mistério de Cristo chegue em pessoas. E que vai ter uma ação, né? A ação de restauração, uma ação de provisão, uma ação de cura, uma ação de libertação, uma ação de transformação. Vai acontecer isso. E aí Paulo ele cita, conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso, ele está falando de Cristo, temos livre acesso em plena confiança pela fé na sua pessoa. Então ele já vem enfatizando mais uma vez o que ele falou lá no capítulo 2, versículo 8, que é pela graça sois salvos por meio da fé. E aqui ele vem dizendo mais uma vez que temos livre acesso a Deus, mas por meio da fé. E aí era aquilo que eu estava citando anteriormente, que eu até citei uma frase de Augusto Nicodemo dizendo que a fé, ela revela Cristo no nosso interior. E isso não nos torna super crente, isso não nos torna melhor crente do que ninguém, isso não nos torna grande crente, não. Isso nos torna, mostra que temos uma comunhão em Cristo Jesus, e isso só vale a pena quem sabe, eu e você, eu
comigo mesmo e Deus, você com você mesmo e Deus, e vice-versa, e assim consequentemente. Então, esse motivo e essa multiforme sabedoria de Deus tornar-se conhecida desde os principados e autoridades das regiões celestiais. E aí Paulo ele tem essa preocupação agora de passar para a igreja de Éfeso essa situação. Gente, isso aqui precisa ser tornado conhecido, precisa ser tornado exercido. Exerça o que está sendo passado para vocês, esse mistério na qual ninguém ficou sabendo, vocês é que estão sabendo agora. Então fique ciente disso, usem isso para a sua vida, isso em outras palavras. Amém? Isso em outras palavras Paulo está citando. Agora a gente vai entrar na segunda parte do capítulo 3, né, que Paulo agora começa uma oração nos momentos, a partir do versículo 14. Vamos ler o versículo 3 ainda, e no partir do versículo 14 entramos na oração de Paulo. Portanto, rogo-vos que não vos desanimes por causa das minhas tribulações em vosso benefício, pois nisso está a vossa glória. Então vamos agora, ele só finaliza aqui, né, o seu ensinamento, dizendo que não desanimes no meio da caminhada, no meio do momento, ou porque o que Paulo está passando, o que Paulo está vivendo, tá? Não se desanime por isso, mas a glória é para Deus. Amém? Versículo 14, e agora a gente já entra na oração de Paulo. Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai. Por esse motivo o quê? Pelo que ele já vem falando aí até o versículo 13. E quando ele finaliza dizendo, não desanimes. Mais precisamente esse ponto. Mas ele está dizendo, por esse motivo que já foi citado, dobro o meu joelho diante do Pai. Ele mostra o sentido de reverência a Deus, ensina ao povo a reverência, né? E ele diz, me ponho de joelho, ou em outras versões vai dizer, por essa causa disto, por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Versículo 15. Do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Ele já liga mais uma vez ao capítulo 1, e eu disse no vídeo passado que sempre ele resgata o que ele citou ali como concordância do que ele está falando de algum dos outros capítulos atrás. E ele cita aqui agora que do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Em outra versão bíblica aqui, no qual toda a família nos céus e na terra recebe o nome, certo? Versículo 16. Para a gente adiantar, hoje vai ser um pouco mais rápido, porque é bem tranquilo aqui o que Paulo está citando no capítulo 3, tá bom? E a gente vai ver aqui ainda algumas ordenanças que Paulo cita nessa oração, que é bem importante, a gente passar aqui para nosso entendimento. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui, que eu acho que está faltando eu passar alguma coisinha aqui. Deixa eu ver no meu esboço aqui. Não. Estou na oração. Pronto. Ele faz a postura de reverência, né? No versículo 14. No versículo 15, Paulo já mostra a motivação revelada na exultação pela obra de Deus na igreja, certo? E agora vamos para o versículo 16. Vamos para o versículo 16. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. Paulo ele manifesta o desejo de que Deus atenda às suas súplicas, e aí quando ele fala segundo as riquezas da sua glória, Paulo ele não atribui a glória de Deus, ele fala que a glória de Deus
não é um atributo de Deus, mas o fulgor pleno de todos os atributos de Deus, né? Paulo ele vem com a preocupação sobre o fator de fortalecimento, porque uma igreja fortalecida, ela vence luta, ela vence batalha, ela pode até passar por prova, mas ela é vitoriosa. Uma igreja fortalecida, ela não se deixa cair por qualquer coisa, ela não cria situações de desgaste espiritual e nem desgaste emocional, nem desgaste físico. A igreja fortalecida, ele só tem benefício. E aí ele diz, ele, não a minha oração, mas que Deus vos fortaleça no âmago do vosso ser, no seu interior, lá dentro. Âmago quer dizer interior, com todo o poder por meio do Espírito Santo que habita em vós, né? Que habita em vós. Deixa eu ver se ainda tem mais alguma coisinha aqui para eu citar. Não, agora a gente já vai para o versículo 17. Em que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, eu iria continuar lendo, mas eu preciso citar isso aqui. Primeira coisa que Paulo diz aqui no versículo 17: e que Cristo vos habite por meio da fé no vosso coração. A habitação de Cristo, e aqui eu já passo a extração desse versículo, dessa primeira parte desse versículo. A habitação de Cristo, ela precisa estar ativa em nosso coração. O cristão que tem a habitação ativa de Cristo no seu coração, ele sempre será um cristão mais do que vitorioso. E vitória não é só mais do que vitorioso, não é momentos difíceis e Deus abrir a porta. Mais do que vitorioso é o cristão que ele está garantido a sua passagem para entrar no céu, a sua eternidade com Cristo. Isso é mais valioso do que qualquer outra situação. E quando eu vejo Paulo citando isso e ele ligando a fé, porque ele diz o seguinte, em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: só tem uma forma de você trazer Cristo para habitar no seu coração. Que forma é essa? Por meio da fé. Sem fé, você não consegue chamar Cristo para habitar no seu coração. Isso aqui é importante demais. E preciso demais. E aqui, mais uma vez, aplica a interpretação do porquê que Paulo está escrevendo essa carta para os irmãos de Éfeso. Ele está dizendo o seguinte, gente, cadê a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? Tá morta? Cadê a fé de vocês? Que Deus mesmo cita lá que eu já li para vocês em Apocalipse capítulo 2, que o povo de Éfeso conseguiu identificar quem era que estava certo, quem era que estava errado, quem fazia o certo, quem fazia o errado, quem era falso, quem era verdadeiro. Só tem uma forma de conseguir isso, por meio da fé, irmão. Por meio da fé. Cristo revela no meio da igreja, mas a igreja precisa ter fé em Cristo Jesus. Segunda coisa que eu consigo identificar aqui é a fim de que arraigados. Arraigados quer dizer enraizado. Cristo ele precisa, além de você convidar para morar, ele precisa fazer raiz dentro de você. Ele precisa estar fixo dentro de você. É isso que Paulo está querendo passar para a igreja de Éfeso. Terceira coisa, fundamentados em amor. Fundamentados, eu tenho outra versão aqui, que ele diz fundados. Paulo ele cita, né, no capítulo 2, sobre meio que uma estrutura predial, né? Meio que uma estrutura predial. Edificado sobre, em capítulo 2, versículo 20, edificado sobre o fundamento, mas eu acho que ainda não é esse. Mas ele fala sobre uma situação predial aqui no capítulo 2, e ele traz essa meio que essa conexão ali, né, de edificado. Edificado quer dizer a planta ela se enraiza, né? Um edifício ele tem uma estrutura ali que segura, tem uma estrutura que segura. E aí tudo começa pela fundação ali, né? Como diz a história, pela sapata, pelo alicerce ali.
E isso é muito interessante e muito crucial para nossas vidas. Amém? Certo? Versículo 18. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Não, não. Tá. E por fim, né, em amor. O amor a gente vê que é uma característica do fruto do Espírito que habita na vida do cristão. E Cristo ele propaga esse amor. Cristo ele propaga essa dependência ou essa vivência em amor. E aqui eu cheguei num ponto que eu tinha até meio que esquecido, e quando veio essa palavra vivência, eu achei bem interessante, que Paulo ele está citando isso aqui não só para mero conhecimento da igreja de Éfeso, é para vivência, é para colocar em prática, é para viver isso aqui, é para estar isso aqui ativo na vida de cada irmão, na vida de cada crente, na vida de qualquer pessoa que está recebendo essa carta e que vai escutar essa carta sendo citado para ele, certo? Então a gente vê que Paulo ele tem essa preocupação de, primeira coisa, a habitação de Cristo, segunda coisa, por meio da fé, terceira coisa, que essa habitação de Cristo por meio da fé esteja enraizado, certo? Terceira coisa, e fundamentados, e quarta coisa, quinta coisa, na verdade, né? Em amor. Em amor. Em amor. Tem um versículo que diz, eu não lembro agora, e eu não preparei para isso aqui, mas veio na minha mente. Sem o amor, nada vai para frente. Né? Em outras palavras, que eu não estou lembrando agora bem o versículo, tá certo? Versículo 18. Vós seja possível em união com todos os santos. Então, viva em união com todos, e santos ligado ao pessoal, né? Na minha outra versão diz assim: pessoais, perfeitamente compreendendo com todos os santos. Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. Aqui ele liga, né, a uma questão de edifício, por isso que ele vem falando sobre edificado, né, edificado ali, fundamentados, né, e ele vem ligando esse edifício como se compreender a largura, compreender o comprimento, a altura, a profundidade dessa fraternidade. Versículo 19. E assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Paulo ele cita aqui dois pontos, né? Ele diz para que seja para entender o amor de Cristo, sendo que esse amor de Cristo é incompreensível, porque ele excede de todo conhecimento humano. Então, o conhecimento humano, ele não consegue compreender esse amor de Cristo, perdão, compreender esse amor de Cristo, mas ele consegue viver esse amor de Cristo por meio da fé. Olha que está começando a se ligar, por meio da fé, né? Veio a morada de Cristo, enraizado, fundamentado essa habitação de Cristo. Por meio dessa fundamentação, por meio dessa junção de habitação de Cristo sobre a nossa vida, que mais preciso que Paulo diz, no coração, isso sim conseguimos viver o amor de Cristo sobre nossa vida. Olha que lindo isso aqui, né? Olha que lindo isso aqui. O amor de Deus, por mais que seja incompreensível, não tem uma definição, uma palavra que defina o amor de Deus, né? A Bíblia cita que é o amor ágape, que é o amor incompreensível, não é incompreensível de forma negativa, é incompreensível de não ter uma palavra para decifrar a realidade ou a grandeza ou a dimensão do amor de Deus sobre a nossa vida. Então, pode acontecer o que for, mas o amor de Deus superabunda a dificuldade. O amor de Deus é maior do que essa dificuldade. O amor de Deus é incomparável com qualquer situação. Glória a Deus por isso.
O amor de Deus sobre a sua vida é grande. Digita aí um glória a Deus ou um aleluias, que o amor de Deus é grande sobre a sua vida. Amém? Então vamos seguir aqui. Quando vivemos isso, é, somos preenchidos de toda a plenitude de Deus. Versículo 20. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Vamos terminar a leitura? E ele seja a glória da igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Então ele cita aqui uma coisa bem importante. Bem importante. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui, viu, irmão? Para eu não tá passando coisas aqui para vocês sem o pleno conhecimento, tá? Então, eu acho que eu não pulei nada aqui do esboço, tá? A plenitude, a súplica da plenitude de Deus, no versículo 19, ok, eu já falei isso. E aí vem o versículo de número 20. Pronto. Então, a gente vê que Paulo, com essa conclusão, na conclusão dessa magnífica oração de Paulo, ele trata dois pontos importantes, tá? Para a gente concluir. Em primeiro lugar, a capacidade de Deus de responder às orações, que ele diz, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos. Então Deus ele faz, Deus é poderoso para fazer, pois ele não está ocioso, inativo e nem morto. Ele não dorme, ele não cochila. Quando você acorda, ele já está de prontidão. Quando você dorme, ele está lhe sustentando, como o salmista Davi diz em Salmos 3. Deus é poderoso para fazer o que pedimos, pois escuta a oração e responde. Terceira coisa aqui que eu anotei, Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois lê nossos pensamentos. Outra coisa que eu anotei aqui, Deus é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, pois sabe de tudo e tudo pode realizar. Eu anotei mais outras coisas aqui, mas eu não quero tomar mais tempo. E em segundo lugar, a doxologia ao Deus que responde às orações, né? A ele seja a glória, no versículo 21, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nada poderia ser acrescentado a essa oração de Paulo, senão a doxologia, tá? A ele seja a glória. Doxologia é o Deus, é o único que tem poder para ressuscitar e fazer com que todos os sonhos se tornem realidade. O poder vem da parte dele. Por isso que Paulo diz: a glória é para ele. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Agora Paulo está finalizando a sua oração a quem ele começou. Por esta causa, me ponho de joelhos perante o nosso Pai, perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele finaliza a sua oração direcionando aquele que ele começou. Então essa foi o capítulo 3 de Efésios. A gente falou sobre dois pontos importantes. Uma aplicação de Paulo, ainda falando sobre a doutrina do versículo 1 ao versículo 13. Né? E versículo 14 ao 21, Paulo vem com uma oração estrondosa, uma oração que vem pedindo fortalecimento, uma oração que vem pedindo aconselhamento de Deus sobre a vida dos irmãos, que veio mais uma vez falando sobre a habitação de Cristo por meio da fé, a esse momento muito importante, né? Então, o próximo encontro agora vai ser na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. A gente já vai partir agora para a segunda parte. Para a segunda parte da carta de Paulo aos Efésios, né?
e estaremos junto aí já já finalizando aí essa carta de Paulo aos Efésios. Logo após essa carta de Paulo aos Efésios, a gente vai para Atos dos Apóstolos, que é aonde se inicia praticamente tudo, né? E a gente vai estudar aí diversos capítulos da carta de Atos dos Apóstolos, tá certo? Então finalizamos aqui. Próximo encontro a gente vai falar, ainda pautado na igreja, mas a gente vai falar o andar do cristão, né? Ande em amor e unidade. A gente vai falar 7 aspectos da unidade de Deus com os homens. A gente vai falar sobre os dons de Cristo por seu corpo, o propósito dos dons, o andar dos gentios, e aí vem 7 características que Paulo fala do versículo 17 ao versículo 19. Do versículo 20 ao 22 a gente vai falar de que se despojar, né? E por fim, do versículo 25 ao versículo 32, mandamentos para o cristão. Os cristãos. A gente vai falar sobre um contexto muito importante, são 32 versículos e possivelmente a gente vai gastar um bocadinho de tempo aí para trazer o pleno conhecimento da carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 4. Era isso. Se você ficou com alguma dúvida ainda, se eu pulei alguma coisa aqui, se eu não expliquei direito, deixa aí nos comentários, deixa abaixo aí, Edson. Eu não entendi esse versículo aqui, você explicou, mas eu não entendi, tem como resumir aqui em poucas palavras, e a gente vai sim comentar sobre isso. Segue a gente no Instagram, tem aí na descrição do vídeo, no Facebook também, tá certo? Tem um grupo da gente que eu sempre lanço os vídeos lá, da carta de Paulo aos Efésios e os próximos vídeos que vêm. E estamos ansiosos aí para vir o vídeo 4, que é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 4. Vamos encerrar com uma oração e agradeço a você por sempre estar aqui conosco, sempre nos apoiando, minha família também, que sempre está comigo, minha esposa, minha filhinha que está por vir agora, Manuela, e é isso. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer por este momento tão especial em tua presença. Quão tão bom é aprender a tua palavra. E obrigado por esse privilégio de que aprendemos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Esses 2 momentos que Paulo vem com uma aplicação do versículo 1 ao versículo 3 e uma oração falando sobre a habitação de Cristo sobre nossas vidas, a revelação vindo pelo Espírito Santo, o fortalecimento do Espírito Santo sobre nossas vidas. Obrigado por tudo. Continua abençoando teus filhos que estão nos vendo e ouvindo, e que esse vídeo chegue em muita gente para que venha a ser edificado através da palavra. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando. Não deixe de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.